Bom dia, galera. Tudo bem? Espero encontrar vocês com muita saúde, com muita alegria, com muita vontade da gente aprender muito e muito mais hoje. O nosso canal hoje traz para vocês aí uma aula especial aí para a galerinha do terceiro ao quinto ano. E aí a galera também do Ensino Fundamental 2 pode pegar algumas dicas importantes também aqui, tá bom? Mais específico aí para nossos alunos de 8 anos a 11 anos, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os níveis de linguagem, né? Como que eu, como leitor, posso identificar qual nível de linguagem que o meu texto ouvido ou o meu texto escrito vem me trazendo, né? Então, primeiro a gente precisa entender que a comunicação ela surgiu, né, espontaneamente na humanidade, né, nos seres humanos, e aí essa comunicação ela foi se transfigurando ao longo dos tempos. Com o passar do tempo, o homem, né, começou a querer dar uma forma a essa linguagem, né? Querer colocar essa linguagem como que algo padronizado, tá? Então, várias nações começaram a normatizar e a dar padrão a essa língua, né? A dizer que só poderia se falar ou se escrever dessa forma. Só o que teria a forma correta seria dessa maneira, como cada nação, cada comunidade assim determinasse com seus estudiosos, né, da época, tá? E de hoje também. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes a gente não entende direito o que é essa questão da língua formal, da linguagem formal e da linguagem informal, ok? Então, pegando um pouco do que eu disse aqui, então o que é a linguagem formal? O próprio nome já está dizendo, é a linguagem que tem uma forma. Que forma? Os humanos, juntos, todos, começaram a dar uma forma do que poderia ser a expressividade falada ou escrita da comunicação. Por isso que nós vamos chamar de linguagem formal, o que está normatizado dentro da gramática, o que está como lei, tá? Tudo que foge a essa lei da gramática, tudo que foge a essa forma, a este padrão do que o homem determinou, nós dizemos que foi usado a informalidade, tá? Então, nem todas as pessoas têm acesso a essa formalidade da língua, ou seja, passaram por uma escola ou nas situações em que elas estão de um nervosismo ou algo assim, vão lembrar de usar essa forma da linguagem. Então, não é porque alguém é advogado que sempre vai usar a linguagem formal, né? Então, essa pessoa meio nervosa, numa situação de aperreio, essa pessoa pode estar usando uma marca de informalidade. Então, o que vai determinar do uso da formalidade ou informalidade é o contexto, é a situação comunicativa em que as pessoas estão envolvidas, tá certo? E aí a gente precisa entender também que toda situação comunicativa, falada ou escrita, ela tem os seus interlocutores. Quem são os seus interlocutores? São os elementos que estão se comunicando, né? Então, se eu escrevo um bilhete para a minha professora, os interlocutores sou eu e a minha professora, né? Então, é necessário toda a situação comunicativa, principalmente o texto escrito, eu saber quem são as pessoas que estão envolvidas ali naquela comunicação. Como também, num texto narrativo, eu tenho que identificar os interlocutores, que são os personagens que estão trocando comunicação dentro do próprio texto, tá? Porque a partir desses interlocutores eu vou ter uma ideia. Eu tenho um interlocutor mais escolarizado, então a tendência é ter mais formalidade. Aí eu tenho um vaqueiro, né, um agricultor, então eu posso ter uma situação mais de informalidade, tá certo? Ok? Então é importante a gente ter isso de início, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar 3 estratégias aqui para vocês de como identificar esses níveis de linguagem, tá certo? A primeira eu chamo ela, os interlocutores são. Acabei de falar sobre os interlocutores. Então, nessa estratégia para identificar a formalidade ou não, a informalidade de um texto, é necessário fazer uma investigação e descobrir quem são os interlocutores que estão nessa situação comunicativa. Então, vejam só, eu trago essa tirinha aqui, né? Do Chico Bento com uma professora que ela intitula dizendo assim: as crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. Aí ele diz, né, o garoto, é um absurdo, tirei uma nota menor que o Zé Lelé.
Mas por que um absurdo? Indagou a professora. Ara, eu colei dele. Devia receber a mesma nota, né? E aí a professora fica meio espantada com o que ele colocou. Então, dentro dessa tirinha, o que eu preciso identificar? Quem é esse interlocutor aqui? Quem é esse interlocutor aqui? Tá certo? Então, fica fácil de identificar que esse meu primeiro interlocutor é um garoto. Um garoto fazendo uma reclamação para a sua professora. Então vamos lá, se a gente pensa em um garoto fazendo uma situação comunicativa com a professora, principalmente reclamando de algo, esse contexto vai trazer com que esse garoto ele não vai pensar muito nas normas da língua, mesmo que ele frequente a escola. Ele não vai se politizar, ele não vai utilizar uma linguagem mais formal, né? Porque ele está um pouco nervoso, né? Então, isso vai levar a crer que ele vai ser mais espontâneo nessa linguagem, tá certo? Então, vejam, ele usa de um pseudônimo, Zé Lelé, né? Que o formal seria o nome José alguma coisa, então isso já é um indício, né? Tá certo? Mesmo que ele use a palavra absurdo, que é uma palavra bem, do vocabulário bem rebuscado, né? Mas nós vamos ver aqui no segundo diálogo que ele usa ara, eu colei dele, ó, devia, qual é a forma? Devia, né? Receber uma mesma nota. E cadê o S do mesma, né? Então são indícios que esse garoto, ele não se preocupou muito com a formalidade da língua, né? Então esse meu primeiro interlocutor, ele usou mais de elementos informais. Já o meu outro interlocutor é uma professora. Vejam que na fala dela, mas por que é um absurdo, ela se colocou na posição dela de professora, de politizar a sua linguagem. Então ela usou mais da formalidade, tá certo? Talvez numa sequência ela um pouco mais nervosa do que ele disse, ela possa vir usar de informalidade, mas aqui nesse momento ela usou mais de formalidade. Então, pela presença já da informalidade do garoto, a situação ela acaba sendo uma situação de espontaneidade na fala, né? E nós vemos também que a fala por si só ela é espontânea. Então, nós teríamos aqui, pelos interlocutores, uma predominância de uma linguagem informal nessa tirinha. A outra estratégia que eu chamo são as marcas individuais. Então, às vezes, o texto ele vai se colocando formalmente, mas há determinadas marcas individuais dentro do texto que são características de informalidade. Tá? Então, esse texto que eu já usei em outra aula, mas eu estou retomando ele aqui, mas com outra estratégia, com outra habilidade, matam ou engordam, né, dos micróbios. Tem uma coisa que os alunos dizem que eu tenho certeza de que aborrece as crianças. Então, toda essa minha primeira parte, né, o autor se preocupando em usar a formalidade da língua. Aí aqui vai entrar a fala de uma criança que ele escolheu. Vá lavar as mãos antes de comer, ela está cheia de micróbios. Não coma esse troço que caiu no chão. Olha só aqui, ó. Olha a criancinha usando um termo específico informal, troço, né? Então aqui eu tenho uma marca individual de uma criança que, dentro do que ela vai se comunicando, que ela vai se expressando no texto, em algum outro ponto vai ter uma marca individual que caracteriza uma criança, que uma criança não vai conseguir todo o tempo buscar dessa informalidade, até porque ela não está preocupada em ser formal. Ela está preocupada em expressar o que é que ela quer dizer, o que é que ela quer comunicar. Então a palavra troço faz uma marca de formalidade em toda a fala da criança. Ela não estava preocupada em ser formal, ela estava preocupada em se comunicar, tá? Aí ela diz: lave logo o machucado, senão os micróbios tomam conta, né? Sintaticamente, tomam conta de alguma coisa, tomam conta dele. Então, sintaticamente, se a gente for, há aqui a falta de um termo que também na organização da frase leva a uma informalidade, tá? Daí a criança vai logo pensando. A partir daí, seria o mais formal aqui, o próprio autor já vai também entrando mais na individualidade da criança, né? Aí a criança pensa, o que é que ela pensa? Aí vem aqui entre aspas.
Coisa chata essa de micróbio, né? Ó, coisa chata, isso é marca de informalidade. Então, aqui também eu acabo tendo mais uma marca individual de informalidade. E aí o autor continua. E eles vão ficando, os micróbios, né? Com essa fama de monstrinhos, sempre prontos a atacar em caso de desleixo. Tá certo? Então vejam que eu tenho o autor se politizando formalmente, mas eu tenho marcas individuais aqui de uma criança que me mostram informalidade dentro do texto. Beleza? Então nós tivemos duas marcas de informalidade em duas situações aqui, tá? Então, a primeira, uma criança que fala no texto, e a segunda, as formas de linguagem de uma criança. Como eu disse, a criança ela não vai ter a preocupação sempre da formalidade. A terceira estratégia também para essa habilidade de nível de linguagem é, às vezes, a gente identificar o gênero e onde ele estará, ou seja, onde ele vai circular. Então, por si só, alguns gêneros, eles exigem de formalidades ou informalidades. E aonde eles vão circular, ou seja, aonde eu vou encontrar esses textos, também já me dão indício se esse texto vai ser formal ou informal. Beleza? Então, vejam. A saída para o jovem. O Brasil tem hoje um grande exército de jovens na faixa de 15 a 24 anos, aguardando uma possibilidade de apresentar no mercado de trabalho seu potencial. O maior drama desse exército juvenil é a ausência de vagas oferecidas que procuram o seu primeiro emprego. Então, esse primeiro parágrafo, né, e o texto por todo, ele vai me dando uma pista, né, que eu tenho aqui a defesa de um ponto de vista. Então, qual gênero o autor se preocupa em apresentar o seu ponto de vista, defender e convencer as pessoas para isso? Um artigo de opinião, tá? Então, nós temos aqui uma estrutura e nós temos um gênero de um artigo de opinião, tá? Bem aqui ele vai dar o ponto de vista, ó. O país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento que viabilize o crescimento econômico em mais de 5,5% ao ano. É o ponto de vista dele. O Brasil precisa de um projeto nacional porque senão esses jovens vão ficar à mercê do primeiro emprego, tá? Então, aqui eu tenho o gênero artigo de opinião. Vou pegar aqui. Aonde que esse artigo de opinião vai circular? Ó? Jornal Folha de São Paulo, 2018. Então, aonde que ele circula? Aonde que eu encontro ele? No jornal. Então, a esfera jornalística, a maioria dos seus gêneros, exige da formalidade na linguagem. Exige que o texto tenha uma linguagem formal. Então, eu tenho dois indícios. O artigo de opinião, ele é um texto por si só que ele exige de formalidade. Então, é necessário que o autor domine o padrão culto da língua, domine a formalidade da linguagem. E aonde ele circula no jornal, o jornal vai exigir textos formais, tá certo? Então vejam só, o que nós temos aqui como evidência? Um gênero, artigo de opinião que circula no jornal. O artigo de opinião e textos, a maioria deles que circulam em jornais, existem de formalidade. Então eu teria um texto aqui com predominância de linguagem formal, por ser um gênero, artigo de opinião e por circular também em um jornal, tá certo? Os dois juntos, porque eu não posso pensar só no jornal também, porque o jornal tem tirinha, né? O jornal tem várias partes, que o jornal hoje é uma grande gama de gêneros, tá certo? Mas são as duas evidências juntas, tá? Galera, um abraço. Foram essas as 3 estratégias de hoje, né? E aí espero que vocês curtam e possam utilizar da melhor forma possível. Um abraço, continue em casa, nós vamos vencer essa luta. Tá bom? Tio Leandro tá com muita saudade de todos vocês.